Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a entrada em operação do F-16 na Ucrânia. Agora que o caça finalmente já está operacional, o que podemos esperar? Neste domingo, 4 de agosto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentou oficialmente os caças F-16 na Ucrânia. A apresentação decorreu em uma base aérea ucraniana cuja localização é obviamente secreta, com 2 caças F-16 ao fundo e com outros 2 sobrevoando as instalações. Na cerimônia, o presidente Zelensky agradeceu aos aliados e disse que a chegada dos caças representa um marco importante para aumentar as capacidades da Força Aérea Ucraniana em um dos momentos mais críticos da invasão russa. Segundo diversas fontes, foram entregues 10 caças F-16 que já estão em operação pela Ucrânia, com a previsão de que outros 65 sejam entregues ao longo das próximas semanas. Mas de onde vieram os caças F-16 que já estão na Ucrânia? De onde virão os restantes e, mais importante de tudo, que papel desempenharão e o que podemos esperar deles a partir de agora? Segundo diversos especialistas que analisaram as fotos das aeronaves, os caças ucranianos estão equipados com as mesmas antenas IFF que equipam os caças dinamarqueses. Essas antenas são importantes para a diferenciação de aviões amigos de inimigos durante combates aéreos. O trem de pouso dianteiro tem características que também são normalmente encontradas em caças F-16 dinamarqueses, o que indica que os caças que a Força Aérea Ucraniana recebeu são da Dinamarca. Caças que, é importante lembrar, são da versão A, modernizados no âmbito do programa MLU, recebendo assim a designação AM. Portanto, são caças F-16 de primeira geração, produzidos entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, pertencentes ao padrão Block 10 e 15. Profundamente modernizados nos anos 90 através da instalação de aviônica muito mais avançada, com destaque para comunicação, navegação e a capacidade para receber sinais mais avançados de armas e de guerra eletrônica. Por isso, é importante destacar que os caças F-16 que a Ucrânia recebeu e que continuará recebendo da Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Noruega estão longe de serem os mais modernos do mundo, mas também estão longe de serem os mais defasados, com essas aeronaves equipadas com sistemas que foram desenvolvidos justamente para enfrentar os caças que a Rússia está empregando agora contra a Ucrânia. Portanto, em termos tecnológicos, os caças F-16 ucranianos e os caças Su-27, Su-30 e MiG-29, que compõem a espinha dorsal da Força Aérea Russa na Ucrânia, são equivalentes, com a Rússia tecnologicamente à frente apenas com o seu Su-35. Como se trata de um caça considerado muito caro para os padrões russos, o seu emprego na Ucrânia é mais limitado, com a Rússia perdendo 6 desses caças, cada um com um preço estimado entre os 60 e os 70 milhões de dólares. Por isso, uma das consequências da chegada do F-16 à Ucrânia poderá ser o aumento da presença do Su-35 em uma tentativa da Rússia voltar a assumir a liderança tecnológica em termos de caças naquele teatro de operações. Mas o que exatamente a Ucrânia pretende fazer com os caças F-16? Daquilo que vimos até o momento, a resposta parece ser de tudo um pouco. Durante a cerimônia de apresentação, 2 caças F-16 sobrevoaram a base aérea, armados com mísseis AR-AR de curto e de longo alcance, o que significa que a Ucrânia pretende usar esses caças não apenas para transportar e lançar mísseis ar-terra de longo alcance, mas também para o combate aéreo de curto e longo alcance, com as aeronaves armadas com o AIM-120 Amiram, um míssil que, dependendo da versão, tem um alcance estimado entre os 120 e os 180 quilômetros. Mesmo que a versão instalada nos caças ucranianos seja a B, o seu alcance de 120 km já é suficiente para impedir a Rússia de lançar as suas terríveis bombas planadoras. Quem acompanha o canal sabe que a Rússia vem usando cada vez mais as chamadas bombas planadoras contra a Ucrânia, basicamente bombas de queda livre com um kit composto por navegador GPS e asas retráteis que lhes garante um alcance de até 70 km.
Isso significa que os caças F-16 ucranianos, armados com AIM-120 com alcance de 120 km, empurrará os bombardeiros russos para além do alcance das suas bombas planadoras, reduzindo o risco que representam para a Ucrânia. Outro emprego desses caças será na interceptação de mísseis de cruzeiro. Como expliquei em outros vídeos no canal, os mísseis de cruzeiro voam muito baixo, impedindo que sejam identificados a longa distância por radares em terra. Mas, como os caças voam a muito elevada altitude, os seus radares podem detectar esses mísseis a até 150 km, com os caças podendo interceptá-los diretamente ou transmitir a localização das ameaças às defesas aéreas ucranianas em terra. Mas, além de impedir a aproximação dos bombardeiros russos com as bombas planadoras e de interceptar mísseis de cruzeiro a longa distância, os caças F-16 também poderão ser empregados no tradicional combate aéreo entre caças, mais conhecido como dogfight. Como a Ucrânia tem muitas defesas aéreas, pessoalmente não acredito que veremos muitos dogfights, pois os caças russos já não se arriscam a entrar profundamente no espaço aéreo ucraniano, com a Força Aérea Russa se limitando mais a enviar caças Su-25 de ataque ao solo, que por voarem muito baixo, escapam das defesas aéreas de longo alcance. Mas esses encontros poderão ocorrer, principalmente sobre o Mar Negro, onde a presença de defesas aéreas é bem menor. Portanto, a nível defensivo, os caças F-16 serão muito importantes para a Ucrânia para conter principalmente duas ameaças: as bombas planadoras, que precisam ser lançadas a no máximo 70 km dos seus alvos, e os mísseis de cruzeiro, que agora poderão ser interceptados com muito mais segurança e precisão. O F-16 não pode ser visto como uma arma miraculosa capaz de mudar profundamente a guerra. Isso não vai acontecer, até porque a Força Aérea Russa continua muito forte e ativa naquele teatro de operações. Mas se trata de um vetor que, se é empregado com inteligência e estratégia, com certeza contribuirá para aumentar a capacidade defensiva ucraniana diante da invasão russa.